Olá pessoal, sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o romance Olhai os Lírios do Campo, do nosso autor brasileiro Érico Veríssimo. Então vem aqui, me acompanha para mais um vídeo aqui no canal. Esse livro aqui foi lançado em 1938 e desde seu lançamento foi um grande sucesso do Érico Veríssimo. Então se tornou um dos seus maiores best-sellers. Então pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre a história aqui desse romance, Olhai os Lírios do Campo. Esse aqui é um título bíblico. E vamos conversar um pouquinho sobre a narrativa e depois vou falar também o que eu achei sobre essa história aqui. Então, pessoal, aqui a gente vai ter um dos personagens, o personagem principal da história, que é o Eugênio. E o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, a gente já tem a consciência de que o Eugênio, logo no começo, né, ele é um médico e aparentemente ele já é um médico com uma vida bem confortável, ele já tem um certo poder e dinheiro. Só que ele recebe uma ligação do hospital dizendo que a Olivia está prestes a morrer. E a gente não conhece, né? O nosso primeiro contato com esse nome, Olivia, a gente não sabe quem é, mas já dá pra entender que é uma pessoa muito importante pro Eugênio, porque ele, logo quando ele recebe essa notícia, ele é casado, ele dá uma desculpa pra esposa, pega um auto, naquela época eles falavam auto, pega esse carro e vai direto pro hospital. E essa viagem dura aí, de acordo com o livro, em média 3 horas. Então aí a gente vai ter essa primeira parte já, nós temos um pouco de conhecimento desse médico que é o Eugênio e que ele tá indo de encontro com essa mulher, Olivia, que está aí à beira da morte. Então essa é o nosso início no livro. A partir desse momento, o livro ele vai contar a história pra gente por meio de flashbacks, por meio de voltar. Então nós temos algumas partes em que o Eugênio ele tá no caminho do hospital, então ele vai tendo pensamentos em torno da vida dele, do que ele deveria ter feito ou não, algumas reflexões, muitos arrependimentos, logo, a gente já tem logo isso no começo, e flashbacks, né, da sua vida, ele como menino. Então, a partir desses flashbacks, a gente já consegue entender que o Eugênio, ele foi um menino muito pobre, que passou muita necessidade e muitas humilhações, né, ao longo da sua vida, essa fase da infância e adolescência. E por conta disso, ele tinha esse sonho de se tornar médico e de ser reconhecido por todo mundo. Então a gente vai ter aí esses flashbacks como forma de contar a história do Eugênio e tudo que ele passou aí para se tornar um médico. Só que a gente vai conhecer mais dele, a gente vai conhecer que ele era esse menino que passou muita necessidade. O pai dele era um alfaiate, a mãe ela era dona de casa ou ela ajudava também em limpar, fazer outros serviços. Então, eles eram muito pobres e o Eugênio ele passa diversas humilhações ao longo da infância. Uma das mais marcantes é quando ele tá na escola e a calça dele acaba rasgando. E aí os meninos ficam em volta dele, fazendo piadas, fazendo graça, né, zoando ele. Ele sofre uma diversa humilhação. Só a partir daí a gente consegue entender o nível de pobreza daquela família. Porque mesmo o pai sendo um alfaiate, mesmo assim ele não tem condições de dar uma calça, uma roupa de qualidade para os seus próprios filhos. Ele também tem um filho um irmão, na verdade, ele tem um irmão mais novo, o Ernesto, que futuramente ele vai ter alguns problemas com esse irmão, devido que esse irmão tem alcoolismo, né? Ele sofre dessa doença. Então a gente tem aí o conhecimento desse personagem, o Eugênio. Só que, gente, um dos pontos mais importantes aqui, o Eugênio ele vai se transformar numa pessoa muito egoísta, esse é o primeiro ponto dele. Eu vou falar mais sobre essa característica dele depois. E por conta dele ter sofrido tanto, tipo assim, o autor ele vai fazer uma justificativa, né? Então, por exemplo, a gente tem um personagem que o Eugênio ele vai fazer muitas ações questionáveis. Só que, como o autor ele dá esse passado muito sofrido pro Eugênio, então ele vai ter aí uma justificativa para se tornar um certo tipo de pessoa no futuro. Então, o Eugênio, ele acaba se tornando uma pessoa muito egoísta e, acima de tudo, uma pessoa que só busca o sucesso, o dinheiro e o poder acima de qualquer coisa. Preza o dinheiro acima de tudo. Então, no futuro, né, depois que o Eugênio se forma na faculdade, ele conhece uma mulher
muito rica, é Eunice, que o pai dela, né, ele é um riquíssimo, é um magnata, ele é milionário mesmo, e ele se casa basicamente apenas por interesse, de estar aí na alta sociedade, de tentar pertencer a essa classe social elevada. Então, o Eugênio, ele coloca o dinheiro acima de tudo, e ele acaba passando por cima de todas as pessoas ao longo da vida dele, né? Então, ele não se importa se ele tá casando apenas por dinheiro, nem pensando no amor, ele acaba se esquecendo da família, assim, não se esquecendo da família, mas ele não dá mais valor a isso. Então, por conta, muitas vezes, do que ele passou na infância, de todas as necessidades. Mas, nisso tudo, tem um ponto muito importante, que é a nossa personagem, que eu mencionei agora há pouco no começo do vídeo, que é a Olivia. A Olivia, eles se conheceram durante a faculdade. É muito interessante porque ela era a única mulher que estava fazendo faculdade de medicina da sala. Então já dá para perceber que ela era bem revolucionária, né, nesse quesito. E eles se conhecem na faculdade, se tornam amigos e a partir dessa amizade vai escalando para um romance, para um amor. Só que, pessoal, o que é bem interessante a gente perceber aqui, que eles nunca realmente se tornaram namorados, eles nunca tiveram um título de um relacionamento. O que a gente poderia dizer nos dias de hoje é que eles ficavam. Só que o Eugênio, por essa ambição dele, ele nunca pensou realmente em, às vezes, tentar construir uma vida com a Olivia. E aí eles acabam se afastando, ela vai seguir a profissão de médica na Nova Itália, e ele segue com o casamento, ele acaba se casando com a Eunice. Porém, logo depois, né, ele percebe que a vida dele acaba se tornando um vazio profundo, porque ele, mesmo assim, ele não se sente parte daquele mundo, daquela sociedade. Ele sempre se sente excluído. Então isso acaba gerando um pesar muito grande, né, na consciência dele. Porém, quando ele tenta reparar os seus erros, a gente acaba percebendo que é tarde demais, e isso nos dá a voltar na primeira parte do livro, que é quando ele descobre que a Olivia está prestes a morrer, que a Olivia vai morrer. E não vou contar spoiler, né, mas ele vai ter aí uma grande insight, né, um momento de transformação. Aqui eu já posso mencionar que esse é um livro um romance de formação, e principalmente um romance de formação moral. A gente tem essa transformação do Eugênio a partir da morte da Olivia. E assim a gente encaminha para a segunda parte do livro, em que ele começa a lidar com todos esses sentimentos, com toda essa culpa e com essa ideia de se transformar em uma pessoa melhor e, consequentemente, tentar ajudar a humanidade a ser melhor. Então, esse aí é um dos desenvolvimentos do livro. Eu queria falar um pouco também sobre a personagem da Olivia, porque, de longe, ela é a personagem mais interessante aqui da história. A Olivia, como eu disse, ela era a única mulher médica da faculdade, né, a prestar a faculdade de medicina. Ela conhece o Eugênio, eles ficam juntos, só que ela já tinha tido outros relacionamentos. Então ela é uma mulher realmente bem revolucionária, que tem suas ideias, que tem seus conceitos. E ela entende, ela vê a vida de uma forma muito diferente que a do Eugênio. Ela percebe que nem tudo é a base do dinheiro, é a base do poder ou da conquista social que uma pessoa precisa ter. E é isso que ela vai tentar ensinar para o Eugênio depois da sua morte, de certa forma. Então ela é uma personagem muito interessante, que tem falas muito perspicazes em relação a isso, e que é bem interessante de acompanhar essa personagem da Olivia. Ao contrário do Eugênio, que eu particularmente tenho um problema com ele, gente. Eu gostei muito do livro, eu vou falar um pouco pra vocês mais depois. Só que eu tenho um problema muito grande com o personagem do Eugênio, porque ele é o nosso personagem principal da história, né, claro. E, gente, ele é muito egoísta, eu já falei pra vocês. Ele é extremamente egoísta, tipo assim, no nível absurdo. E ele acaba irritando muito em alguns momentos, sabe? Tipo, muito. Até no final, que ele teoricamente mudou, mas mesmo assim eu ainda acho que ele é bem egoísta, de certa forma. Ao contrário da Olivia, eu já tenho uma outra percepção. Então o livro vai se desenrolar a partir disso, a partir dessas histórias, a partir dessas mudanças, dessa nova forma dele ver a vida, dos atendimentos dele no consultório.
tudo que ele aprendeu e o que ele está desenvolvendo a partir desse olhar diferente para o mundo. Então, pessoal, eu acho que eu queria falar um pouco com vocês também sobre o que, no meu ver, é o tema principal, o tema central da história, que é essa questão de como o dinheiro ele nos deixa cego para todos os outros aspectos da vida. Como assim? A gente tenta tanto construir uma carreira de sucesso, a gente tenta tanto ter um dinheiro para ter uma vida confortável, para tentar conquistar uma casa, um carro, ter uma posição social interessante numa sociedade, mostrar para as pessoas o que a gente tem. E a gente foca tanto nisso ao longo da nossa vida que a gente se esquece de olhar os lírios do campo. Então a gente se esquece de ver as outras partes da nossa vida, né? De você ter um cuidado a mais com uma pessoa, de você ter uma conversa um pouco mais longa com os seus pais, de você prestar mais atenção no seu filho, ou de você ver pequenas coisas no seu dia a dia que geralmente esse dinheiro te deixa cego, entendeu? Então o livro é sobre isso, né? Sobre como o Eugênio ele não conseguia ver a vida de outra forma. E como esse universo ele é totalmente mais amplo do que só o que ele via. Então eu acho que a história do livro é exatamente sobre isso. É sobre a gente não deixar ficar cego por um único objetivo. E esse objetivo ser totalmente materialista, sabe? Totalmente baseado no material, em conquistas que no final do dia nem fazem tanto sentido assim, sabe? Então tem uma frase muito bonita que dá título ao livro, né? Então vou ler ela para vocês. Ela diz: e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. Então eu acho essa frase muito bonita, é bem interessante a gente dá um pouco mais de atenção a isso, né? E tem outra parte também que eu tinha até marcado para ler para vocês, que é uma parte quando o Eugênio e a Olivia eles se reencontram. Logo, eles ficam muito tempo afastados, o Eugênio se casa, e aí ele volta a conversar com ela com um ar muito arrependido, com o ar de uma pessoa que fez algo errado. E ele pergunta pra ela, né, por que você não me impediu de ir embora? Se você me amava mesmo, por que você não pediu pra eu ficar, pra gente construir uma história, pra gente ficar junto? Eu não deveria ter feito o que eu fiz, por que você deixou eu ir embora? Enfim, ele faz uma série de questionamentos pra ela. Aí ela diz assim: quando a gente está sozinha numa casa e ouve o barulho no andar térreo, fica logo assustada pensando em ladrões. Se não desce pra ver o que é, passa o resto da noite preocupada. Não dorme ou dorme mal, tem pesadelos. O melhor é descer, verificar que foi apenas o gatinho que virou a cadeira. Depois voltamos para a cama e dormimos tranquilos. Pausa. Se eu retivesse aquela noite, tu passarias o resto da vida amargurado e arrependido, julgando que a tua felicidade estaria nesse outro mundo em que hoje vives. Então também acho muito interessante isso, de quando a gente faz uma escolha e depois se arrepende daquela escolha, só que muitas vezes se a gente tivesse ido pelo outro caminho, a gente também se arrependeria e também pensaria na outra possibilidade, né? Então eu acho essa parte muito, muito bonita também. Enfim, as melhores frases, as melhores reflexões vêm da Olivia e ela é um ponto central de consciência desse livro. Pessoal, então a gente tem essas características. Uma outra parte bem interessante é que o livro foi desenvolvido aí na década de 30. Então foi uma década aqui no Brasil muito importante, esse período histórico muito importante para o Brasil, que teve diversas mudanças. Então, uma outra parte bem interessante do livro é que a gente percebe essa característica que foi da década de 30 aqui, né, no Brasil. Um deles é o crescimento das cidades. Então a gente tem toda essa industrialização reconhecida naquela década de 30, também presentes aqui no livro. Então essa industrialização, esse desenvolvimento dessa classe burguesa, então o crescimento das cidades, como eu mencionei, é bem interessante que aparece muito aqui no livro. E também a questão da diferença de classes também está muito presente aqui e vai ser muito discutida. É bem interessante. Enfim, pessoal, um outro detalhe também. Eu acho esse livro perfeito para uma telenovela. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que até já saiu uma telenovela baseada em Olhar os Lírios do Campo. Porque, assim, dá uma novelão. A gente tem um romance, assim, bem completo, de vai e volta, de casar com um, gostando do outro.
Então é um romance assim bem completo em relação a isso. É também um romance de formação moral, como eu vejo ele assim. Só que assim, é uma história, de certa forma, é um romance simples. Eu acho interessante, se você quer conhecer a obra do Érico Veríssimo, eu acho bem interessante começar por aqui. Ele tem um outro livro dele muito conhecido, que é O Tempo e o Vento, que eu pretendo ler ele em breve. Então é bem interessante começar por aqui. Só que é um romance, assim, não acho que seja algo também muito complexo, muito grande, que gere, assim, um grande comentário. É um romance muito bem escrito, o Érico Veríssimo, né, um grande autor brasileiro, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, uma narrativa bem concisa, mas, como eu disse, não é algo também gigante, na minha opinião, na minha visão. Mas vale muito a pena sim, e o ponto da história eu gosto muito, acho que essa reflexão de você olhar os íris do campo, né, prestar atenção nos pequenos detalhes, é algo que a gente não pode esquecer nunca na vida. Então, recomendo sim, pessoal, olhar os íris do campo, do Érico Veríssimo. Agora eu quero que vocês me deixem aqui nos comentários se vocês já leram esse livro e o que vocês estão lendo aí no momento também. Me deixem tudo aqui embaixo. Um grande beijo e até o próximo.